Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é RPG. Hoje eu selecionei aqui pra gente trocar uma ideia o Soul Tale, segunda edição. É um RPG nacional escrito pelo PJ Cássio, também conhecido como Ratoruja, e publicado de forma independente via financiamento do Catarse, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal do Acácio, o Ratoruja, onde vocês podem encontrar mais material sobre Soul Tale, gameplay e tal. Então, quem se interessar pelo livro, dá um pulo lá no canal do Ratoruja, que com certeza tem muito material bacana sobre esse e outros RPGs dele e outros RPGs nacionais, né? Enfim, aqui no canal a gente tem essa preocupação em dar visibilidade, né, a produtores nacionais de conteúdo, RPGs nacionais, porque tem muita coisa bacana. Inclusive, esse já é o segundo RPG do Acácio que eu comento aqui. Eu já falei sobre o Guia de Bolso para Vagabundos, vou deixar aqui no card quem quiser ver ou rever. E a gente também tem uma playlist exclusiva aqui no canal para RPGs nacionais, tá? Então se você ainda não se tocou para esse detalhe, dá uma fuçada lá que tem uma playlist só com RPG nacional, beleza? Vamos lá. Aqui, o Soul Tale, ele vai ser um RPG baseado em D6, tá? E ele tem 3 possibilidades de jogo. Ele pode ser jogado de maneira solo, ele pode ser jogado em parceria, ou seja, vários jogadores sem a necessidade de um mestre ali se ajudando e resolvendo os obstáculos e criando as coisas através dos oráculos que estão presentes aqui no livro. E também a gente vai ter maneira tradicional, né, guiada, que a gente vai ter um mestre ali para descrever, para colocar os obstáculos e tudo mais, mas nada disso impede que as diversas tabelas que estão presentes aqui no livro justamente para liberar as suas ideias e criar esses obstáculos sejam utilizadas, beleza? Eu vou começar mostrando aqui um pouquinho do livro. A gente vai ter uma pequena agradecimentos, né? A gente vai ter aqui uma pequena apresentação de 2 personagens aqui do livro e uma introdução, tá? Falando de alguns pontos principais e tal, alguns tópicos iniciais que é preciso você saber para começar a jogar. Mas assim, adianto logo que são regras bem simples, tá? Mesmo quem não tem familiaridade com RPG, acredito que não vai ter dificuldade para entender aqui, porque o objetivo é justamente ser um sistema mais fluido, o mais simples possível, e assim, com o objetivo de, na verdade, te fornecer pedaços, entre aspas, de informação para que você destrave a sua criatividade e invente seus mundos, suas histórias e preencha essas lacunas utilizando e estimulando a sua imaginação, beleza? Olha só, como eu falei, é um sistema baseado em D6, tá? Mas para vocês terem uma ideia do quão simples ele é, a gente tem um teste básico que você vai jogar 2 D6, tá? Sugiro que sejam de cores diferentes para ficar mais fácil de identificar. Por quê? Um desses dados vai representar a sua habilidade, o seu teste, e o outro vai ser a dificuldade. Então, com uma jogada só, você já sabe se você foi bem sucedido ou não. Porque, por exemplo, você pode jogar com um dado azul e tirar 2, e num dado vermelho que simboliza a sua dificuldade, você vai tirar 3. Então, você já sabe que você não foi bem sucedido, né? Só que assim, se você tiver alguma situação por conta da narrativa que te deu alguma vantagem, você soma 1 ao valor do seu dado, tá? E se você tiver numa situação que lhe dê desvantagens, você tira 1 do valor do seu dado. Então, sistema simples, sistema suave, como eu falei, na minha opinião, mais voltado para potencializar a sua imaginação de criar todo mundo, criar os conflitos ou sortear aqui nas tabelas, do que de fato ficar se preocupando com regrinha. Ele é feito para ser uma diversão bastante criativa, mas com um sistema simples, beleza? Mas do que trata o Soul Tales no final das contas? Do que capítulo que ele toca, né? Enfim, na verdade, o tema do Soul Tale, o seu personagem, vai ser o que ele chama aqui de caçador. Você já morreu, né? Então você está meio que, entre aspas, ali preso no mundo espiritual, e você recebe um treinamento de uma agência de caçadores e tal, e passa a realizar missões nesse mundo espiritual. Você tem um fiel companheiro nessa sua jornada, que é a sua arma, tá? O caçador, ele é também conhecido como artesão, e todo artesão tem um artefato. O que seria esse artefato? Ele é um espírito já purificado que é vinculado a você. Só que esse espírito, ele vai te conceder alguns benefícios, dentre os quais ele pode servir como uma arma, tá? Então você vai ter uma relação, a meu ver, bastante íntima e próxima com esse espírito. Vocês podem, inclusive, às vezes chegar a se fundir por períodos curtos de tempo, né? Mas a ideia principal é essa. Então você vai ter aqui, olha só, no início, tabelas para você rolar aleatoriamente a criação do seu caçador. Então, aqui, você não vai ter as estatísticas, por exemplo, de outros jogos, força 10, destreza tal, não. Você vai ter características, tanto suas quanto do seu artefato. Então, por exemplo, só pra gente ter uma ideia aqui, na verdade, o artefato é que você vai jogar mais características. Então, você vai definir aqui do artefato a forma, a cor, que tipo de arma ele pode se tornar, qual o atributo principal dele e a personalidade, porque ele também se comunica ali, ele também tem uma interação entre caçador e artefato, beleza? Então, só para exemplificar aqui, ele pode ser um animal, qualquer tipo de animal, um dragão, uma máscara, qualquer tipo de objeto. Ele pode ser de algumas cores que estão aqui, mas nada impede que você escolha outra, né? Acho que o cor é uma coisa mais cosmética mesmo. Tipos de arma, um arco, um bastão, uma corrente, uma pistola, uma lança, enfim. Um atributo, ele pode ser afiado, ele pode ser ígneo, ele pode ser vingativo, né? E a personalidade, ele pode ser animado, arrogante, amável, interesseiro, violento, preguiçoso, enfim.
são só ideias para você ir destravando a sua mente e de repente criar suas próprias tabelas ou escolher outras características que não estejam aqui para montar o seu artefato. E em relação ao seu caçador, ele tem aqui para escolher 5 características: ágil, belo, esperto, forte ou robusto. Tá? Então você vai escolher uma dessas características para ser a principal do seu caçador e vai sortear as outras, ou escolher, né, para criar o seu artefato, beleza? E aqui você vai ter os pontos de energia, que vai ser como se fosse a sua vida, e o nível da sua licença de caçador. Porque assim, você começa, claro, ali por baixo, né, nos níveis iniciais. E você pode, e essa é uma das possibilidades de jogo, você vai realizando cada vez mais missões para conseguir moedas, né, para conseguir elevar a sua categoria de caçador, tá? Como se você fosse subindo de nível dentro da empresa, vamos colocar dessa maneira, tá? Fora as missões e fora o custo em moedas, você pode ter que atender a algum pré-requisito que a sua organização determine, tá? Para que você possa subir de nível, tá? Então aqui vão ter os níveis aqui, né, da licença de caçador, que vai aqui do nível E ao nível S, que é o máximo, e a cada nível que você vai subindo, você vai ganhando novas características, ou melhorando uma coisa aqui, outra ali e tal, dependendo do seu nível mais à frente. Você passa a poder utilizar magia também, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, tá? Mas assim, a ideia é que você vá de tanto em tanto tempo progredindo e melhorando algumas das suas habilidades, beleza? Olha, você vai ter, como eu falei, você vai ter os contratos, tá? Você vai ter os contratos aqui, que vão ser as missões que você vai ter que cumprir para conseguir justamente essas moedas ou outro tipo de recompensa, tá? Então você pode criar ou sortear aqui nas tabelas as suas missões e tudo mais. A questão da distância, isso aqui eu achei interessante. Como a gente está tratando aqui do mundo espiritual, as coisas são meio abstratas aqui. Mas você pode, se quiser, pegar 2d6 para jogar, soma os resultados para ver qual é a distância. Então, por exemplo, você joga, dá 10 no total, isso quer dizer que o seu personagem tem que ultrapassar 10 obstáculos até chegar no seu objetivo final do contrato. Achei uma mecânica interessante para potencializar as subtramas, né, as side quests, né, do seu personagem e a jornada dele se tornar mais interessante, beleza? Claro, mais tabelas para você, se quiser sortear os tipos de obstáculo ou dificuldades que ele vai ter, olha, várias opções para você ter ideias, né, de que obstáculos ele pode enfrentar, e após o obstáculo, as recompensas, né? Qual vai ser a recompensa que seu personagem vai ganhar? E aqui você pode sortear também, né? E o que ele pode fazer depois de ter vencido o obstáculo? Ele vai explorar aquele local, ele vai, enfim, conseguir alguma recompensa. Agora, o que eu achei interessante também é que se você quiser sortear as recompensas, você pode ter uma recompensa muito bacana, mas você pode ter também só um muito obrigado. Valeu, era isso aí, brigadão. Fica pra próxima, entendeu? Então, assim, são possibilidades interessantes pro seu jogo. E de repente você já pensou, passa por uma jornada gigantesca, árdua, dificílima e tudo mais, e chega lá, cumpre o resultado. Valeu aí, brigadão. Mas faz parte da vida, né? Enfim, continue atrás das suas moedas e dos seus tesouros de caçador, tá? Aqui a gente vai ter também algumas tabelas, né, para você jogar aleatoriamente e descobrir quais são esses tesouros, que seriam basicamente itens mágicos, vamos colocar assim, né, de alguma forma. Alguns têm uso único, outros não, enfim, vai depender da sua sorte, e tem aqui vários exemplos, tá? Para você ir se guiando e saber mais ou menos como é que o negócio funciona. Obviamente, você vai ter encontros, né? Você pode jogar aqui dentro daqueles obstáculos lá, durante a jornada, você pode ter vários encontros. Então aqui são ideias também para você sortear de que tipo de encontros você pode ter. Você vai precisar ajudar alguém, você vai precisar intimidar alguém, você vai precisar questionar alguém. Enfim, você vai encontrar o quê? Um outro caçador, um demônio, um guardião, enfim, tem uma série de possibilidades aqui para você ir sorteando, tá? E inclusive a dificuldade do inimigo, caso seja ele o seu encontro, né? A dificuldade do inimigo que você vai encontrar, se você quiser jogar tudo aqui na sorte, de repente se você encontra um inimigo que obviamente você não vai conseguir derrotar em combate, você vai precisar usar a sua cachola para encontrar um outro caminho, uma outra forma de ultrapassar esse obstáculo, beleza? Em seguida a gente vai ter aqui, olha, algumas explicações sobre que tipo de seres, né, você pode encontrar nesse universo, nesse mundo espiritual aqui do Solteio. Então você tem, por exemplo, mortais sensitivos, né, pessoas do plano físico, da Terra, do nosso plano físico, né, que tem algum tipo de vínculo com esse mundo espiritual e conseguem enxergar o caçador. O caçador só consegue interagir com pessoas do mundo físico se elas forem sensitivas, tá? E aqui dentro dos sensitivos você vai ter diversas outras subcategorias, vamos colocar assim, né? Então você vai ter uma criança com sexto sentido, cultistas, gatos, né, que são na mitologia, né, guardiões dos mundos e podem andar entre os dois mundos, enfim, religiosos, uma pessoa traumatizada, um vidente, enfim, cada um com as suas pequenas descrições e possibilidades, olha, de características, tá? Se usa magia, se não usa, quais magia. Espíritos, né, também são uma possibilidade de encontros, né, do caçador. Demônios inferiores, sei lá, um elemental, lacaios, súcubos, enfim, diversos tipos de demônios que ele vai descrevendo com a mesma coisa aqui. Qual é o nível dessa ameaça, quais são as habilidades que ele possui, tá? Outros tipos de indivíduo aqui, abriu a porteira para você colocar o que você quiser, o que você achar que encaixe, tá? Mas exemplos aqui.
Outros caçadores, guardião. Um guardião é ele pode ter sido um caçador ou um espírito que não tem mais caçador, né? Então ele se torna um guardião de alguma coisa ali e tal. Tem uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada deles mais na frente do livro. Uma divindade, um demônio superior e tal. Ou seja, você pode criar nesse mundo espiritual, nessa questão de dimensões, você pode realmente viajar e criar qualquer tipo de ameaça que você acha que seja pertinente, que seja relevante, que se encaixe no mundo que você está construindo. E acredito eu que o objetivo do jogo tenha sido justamente esse. Ele vai, na verdade, te abrir um grande leque de possibilidades para você exercitar cada vez mais a sua imaginação. A gente tem aqui a figura do barqueiro também, né? Aqui fazendo uma alusão ao Caronte, né, aquela figura do barqueiro que leva as pessoas para qualquer lugar ou para o mundo dos mortos e vice-versa. Aqui você tem a figura do barqueiro que pode te levar para determinados pontos aqui, claro, mediante pagamento de uma taxa após a primeira viagem, porque a primeira é grátis, né? Ah, isso aqui é interessante, eu falei do barqueiro, até lembrei. Você tem uma possibilidade de, como eu falei, você está meio que aprisionado ali no mundo espiritual. Você pode acumular moedas suficientes para você ir para o mundo do além, né? E, tipo, completar a sua jornada e escapar, entre aspas, da sua prisão, tá? Aqui, como eu falei, olha, a gente vai ter um capítulo de magias, né? A partir do nível C, você começa a utilizar magias, começa a poder utilizar magias, e aí você vai ter um tipo de energia que você é vinculado, que a sua magia é vinculada. Você vai sortear isso também aqui ao escolher, e vai ter os tipos de magia aqui. Tá? Com as suas devidas características, a gente vai ter uma listinha aqui de magias, mas só uma ideia geral. As magias de primeiro círculo, elas precisam apenas de um gesto para ser lançadas, tá? Então são as magias mais fracas, vamos dizer assim. Ou elas podem estar num pergaminho que vai ser destruído com o uso. As magias de segundo círculo, ela já vai precisar de fala e gestual, e podem ser colocadas em tomos mágicos que também vão ser destruídos, tá? Então vai ter a listinha aqui das magias. E o terceiro e último círculo de magia vai precisar, além de falar e de fazer gestos, de símbolos ou algum tipo de ritual, alguma coisa assim, para poder funcionar, tá? Então aqui vai ter uma lista mais reduzida, né? São as magias mais poderosas. E aqui, para começar a falar um pouquinho do cenário em si, apesar dele ser um cenário muito aberto, muito livre, a gente vai ter aqui alguns parâmetros. Algumas associações de caçadores, né? Exemplos, né, de associações para o seu personagem se filiar ou criar a sua própria, né? Enfim, a gente vai ter 4 exemplos aqui. E a gente vai ter também as localidades. Aqui também descrições bem simples do que seria, né, o mundo físico, o mundo espiritual, esses mundos do além e tal, para você ir se situando. E aqui no final das contas a gente vai ter duas propostas de cenário, porque nesse mundo espiritual existem grandes centros que eles chamam de nexos, tá? Que é geralmente onde a vida, ou pós-vida, ou sei lá como você queira chamar, né, gira nesse mundo espiritual. Então são grandes cidades, grandes aglomerações de pessoas, de espíritos, de caçadores, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem 2 exemplos. Uma é a Cidade das Lágrimas, que é aquele estilo mais megalópole mesmo, assim, tal, mega cidade, mas não com grande tecnologia, tá? Pelo menos a minha visão não foi essa, porque ele vai dar aqui, olha, algumas pequenas descrições. Então a gente vai ter aqui uma parte de cidade velha, uma parte de cidade nova, subúrbios, cidade alta, onde moram as pessoas mais abastadas e tal, os subterrâneos. E a característica principal da Cidade das Lágrimas, cujo nome na verdade é Calista, é justamente uma chuva. Todo dia tem um tipo de chuva lá. E esse tipo de chuva é diferente também a cada dia. Então você vai sortear e dependendo do tipo, ele vai afetar alguma característica do personagem, tá? Então pode afetar a beleza, pode afetar a força, a agilidade, né? Enfim, você sorteia todo dia para ver qual é o tipo de chuva que está caindo nesse Nexus e qual é o efeito que ele vai ter. E a outra proposição, quase que não sai de cenário, é a Cidade das Almas Neon. Aqui vai ser uma cidade, aí sim, mais voltada para a tecnologia, com o que ele chama de Spiritech, que é uma tecnologia feita a partir da essência, da energia do mundo espiritual. Pelo que ele coloca, meio que num formato de torre aqui, né? Mas também com aquela pegada. Quem está aqui na base da torre é a maior parte da população, a galera mais ferrada, né, que não tem muita grana e tal. E conforme você vai subindo na torre, você vai tendo as pessoas com melhor condição financeira. Aqui é uma pegada mais high-tech mesmo, porque a Cidade das Almas Neon ela é cercada por um deserto onde tem monstros, né, kaiju, então você pode ter um mecha aqui, olha, para combater e tal, isso pode ser uma das missões, enfim. Então tem uma descrição aqui básica desse cenário, caso você queira utilizá-lo, beleza? Aqui, no final das contas, mais algumas tabelas, se você quiser colocar reviravoltas ao longo da jornada, se você acha que os seus obstáculos não estão bons o suficiente, mete uma reviravolta aqui no meio, né? Enfim, você vai ter várias tabelas que vão te ajudar a gerar qualquer tipo de ideia para prosseguir na sua jornada e não deixar a peteca cair, vamos dizer assim, né? E aqui algumas possibilidades de fim de jogo, se você estiver jogando solo ou quiser criar uma campanha, enfim, quais seriam pontos interessantes para você terminar? Quando você consegue se libertar, ou seja, acumular aquelas moedas e partir para a jornada no mundo além. A conquista, quando você chega no último nível, né, da corporação, da associação lá dos caçadores a que você estiver vinculado, você pode ser destruído, né, morrer no caminho, enfim, ou você pode ser corrompido, tá? Se ao longo da jornada você pode encontrar artefatos amaldiçoados, então quanto mais você faz uso desses artefatos, eles podem ir te colocando o que ele chama aqui de mácula, e você pode acabar perdendo o personagem, o seu personagem pode se tornar um vilão ou alguma coisa assim. Nessa última página ele vai explicar aqui como é que funciona essa questão da mácula, tá? E depois a gente vai ter só aqui
a reprodução da ficha do personagem, né, simbolizando ali o seu cartão, né, o cartão da sua licença de caçador. E aqui encerramos o sorteio. Um jogo que eu acho que, como os jogos do Acaso que eu já li, pelo menos, eles estão mais voltados ali para te jogar as ideias, para você exercitar a sua própria criatividade e gerar o seu conteúdo, o seu mundo e as suas aventuras, beleza? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, o que vocês acharam do sorteio, se já conheciam o Ratoruja, enfim. Não esquece de ir lá no canal dele dar uma conferida, beleza? Não esquece também de conferir a sugestão de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.